Oi, gente, voltei. E olha, tô com a camiseta do Hamilton hoje, não foi de propósito. Só depois que eu coloquei que eu vi, tipo, senhora, o último vídeo foi sobre Hamilton, tá aqui em cima. E aí hoje eu acabei colocando a camiseta dele. Que nem eu reclamei, né, no vídeo passado que eu tava de jaqueta dentro de casa porque tava muito frio, mas agora já temos aquecedor, então eu já posso ficar de blusas normais dentro de casa, já tá tudo sob controle. E hoje, o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí pelo título, a gente vai falar sobre O Dono do Morro, uma batalha, um homem e a batalha pelo rio, que conta a história do NEM da Rocinha. Esse livro, eu acho que desde quando eu comecei a fazer as marcações, foi o único livro que eu não coloquei nenhuma, mas eu vou explicar por que eu não coloquei nenhuma marcação, porque o livro inteiro é simplesmente fantástico. Não teve nenhum momento que eu achei esse livro ruim. Assim, teve algumas coisinhas que eu não gostei, mas ele é um livro incrível. Eu li, acho que em 2 dias e meio, 3 dias no máximo. Devorei, fazia muito tempo, né? Depois de 3 meses lendo Hamilton, foi bom pegar uma leitura que foi rápida, que foi ágil, que tipo, quando eu vi já tinha acabado. Foi uma leitura muito boa nesse sentido. E conseguiu fazer com que eu tipo, desse meio que um restart assim pra voltar a ler outras coisas depois de ter lido a biografia do Hamilton. Se for parar pra pensar, esse livro também é uma biografia, então eu realmente vou fazer o vídeo no final do ano de biografias lidas em 2019, porque Santo Cristo do Senhor é muita biografia que eu li. E ele é escrito pelo jornalista Misha Glenny. Ele é um correspondente, deixa eu ver, acho que foi BBC. Ele é correspondente, ele já foi correspondente da BBC, do The Guardian. Ele é meio que a especialização dele é falar sobre esses grandes nomes do crime mundial, assim. E ele fez essa biografia, esse livro, contando a história do NEM, depois da prisão dele. Em 2000 e alguma coisa. Ai, gente, eu sou tão ruim pra data, né? Oh, meu Santo Cristo. Aqui, 2011. Depois da prisão dele em 2011. Esse livro, assim, foi bom ter lido ele daqui, porque é aquela coisa, né, gente? Tipo, eu tenho certeza que isso vai soar um pouco pedante, eu tenho consciência disso, mas eu sei que se eu estivesse ainda morando no Brasil, a minha leitura desse livro teria sido diferente. Ler sobre a violência brasileira, não estando no Brasil, te coloca num lugar de reflexão muito grande, te coloca num lugar de pensar como que funciona a dinâmica da violência no Brasil, como que funciona a dinâmica do medo no Brasil e essa questão da guerra às drogas e dos traficantes e do tiroteio e das vítimas dessa guerra, né, travada entre governo e sociedade. Então eu acho que não estando vivendo mais isso de uma maneira tão diária, eu diria, me fez pensar em alguns aspectos da nossa violência, da violência brasileira, de uma forma diferente. Num geral, eu achei o livro muito bom, que nem eu falei pra vocês. A única questão pra mim também que é um pouco perigoso, porque eu senti que, por exemplo, esse livro ele é escrito por um estrangeiro, né? Esse cara ele não é brasileiro, ele não viveu muitas das coisas que os brasileiros vivem todos os dias. Então, ele tem uma visão de gringo lidando com violência no Brasil. Assim, o começo do livro é muito bom, que ele conta sobre esse processo de adaptação dele no Brasil, esse processo dele aprender o português, e mesmo assim ele precisou de um intérprete e tal. Mas ele conta esse processo dele se adaptando à cultura brasileira e ao jeito brasileiro e tal. Mas no final do dia ele não é um brasileiro, sabe? E eu cheguei a alguns trechos, algumas partes que ele fala sobre o NEM. É claro que o NEM é um cara muito inteligente, foi um cara fora da curva nessa questão de organização criminosa e tudo mais. Só que tem algumas partes do livro que beira um pouco essa coisa do Narcos, assim, de ser
meio que um endeusamento de uma pessoa que é criminosa no final do dia. Mesmo sendo muito inteligente, mesmo sendo muito sagaz, mesmo tendo uma tiradas boas, mesmo tendo ajudado uma parte da comunidade e tudo mais, a gente não pode esquecer que no final do dia é um criminoso. Em alguns trechos do livro eu senti que tinha essa coisa de endeusamento da pessoa do NEM, sabe assim? De tipo, deixar de lado muitas das coisas que talvez ele tenha feito ou que tenha participado direto ou indiretamente, e só tenho essa coisa de colocar o NEM num pedestal de ladrão legal, e aí eu não sei o quanto que isso é legal. E assim, e eu não sou uma pessoa que é a favor de nada dessas coisas de ação policial, de repressão, dessa guerra que acontece, né? Dessa dita guerra contra as drogas e tudo mais. Eu não sou esse tipo de pessoa. É só a forma como o autor escreveu que eu acho meio assim... Calma, senhor, sabe? Porque eu entendo que o NEM tenha sido uma vítima da sociedade, porque ele entra pro crime pegando um empréstimo com o chefe, né? O antigo chefe do tráfico da Rocinha. Ele pega um empréstimo com esse cara para poder pagar o tratamento da filha dele. E aí, em várias partes do livro, isso é deixado bem claro, que se ele tivesse acesso a um outro tipo de sociedade, se ele tivesse acesso a um outro tipo de educação, se ele tivesse acesso a outros produtos financeiros, que ele conseguisse ter, sabe assim, que fosse respeitado num banco, conseguisse pegar um empréstimo normal, tivesse um emprego normal, tivesse um salário estabilizado, que isso nunca teria acontecido. Tivesse acesso à faculdade e tudo mais, que era uma pessoa que teria um sucesso. Não importasse a área, sabe? Que não importasse a área que ele fosse fazer. Mas acabou que a área que ele foi fazer foi o crime organizado. E foi um cara de sucesso dentro do crime organizado, e que se tivesse tido outras oportunidades, teria alcançado sucesso em outras atividades também. E isso é uma realidade brasileira. Isso é uma realidade muito brasileira. De você ter pessoas que são gênios, pessoas que têm habilidades incríveis, que têm habilidades latentes, mas que elas nunca encontram a oportunidade de exercê-las dentro dessa sociedade racista e desigual que é a sociedade brasileira. Então, é um livro que eu acho que vale bastante a pena a gente ler, ainda mais com o país do jeito que tá. Tô gravando esse vídeo logo depois 2 dias depois de Lula livre. Então eu acho que é um livro que ele compensa a leitura, mas levando sempre em consideração de quem tá escrevendo isso aqui é uma pessoa que não é brasileira. É um estrangeiro falando sobre a realidade da violência brasileira, e só quem vive a realidade da pobreza e da violência brasileira, que eu acho que é quem deveria escrever sobre esse assunto. Mas é aquela coisa, né? Esse movimento, e eu posso até relembrar do livro do Feminismo Negro de Djamila. Por muito tempo outras pessoas estavam contando as nossas histórias, sabe? Eu queria ver como que seria construída essa narrativa por um jornalista da favela, por exemplo, por um jornalista que vive isso, ou que viveu esse período também, tava lá na Rocinha e tudo mais. Então eu acho que seria uma narrativa, uma forma de narrar essa história completamente diferente do que a que o Misha Glenny fez no O Dono do Morro. E é isso, assim, eu queria muito ver por esse outro lado, pelo lado do local, pelo lado de quem viveu, pelo lado de quem sofre essa situação e a análise dessas pessoas, sabe? Porque ele faz entrevistas e tudo mais, então você tem entrevista com as pessoas do período e tudo mais, com a família, do NEM e tal. Mas uma coisa é fazer entrevista, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me deixar claro, mas é isso, eu queria a visão dessa história sobre alguém que tava lá quando o bicho tava pegando. Entende? Não de alguém que chegou depois e fez um monte de entrevista. E nunca enfrentou um tiroteio, sabe assim? Pedante, mas eu acho que seria mais interessante.
Mas é um livro muito bom, 5 estrelas, com certeza. Nem tô por dos favoritos, mas é um livro muito bom e dá pra ler rapidinho, né? Foi ótimo, foi uma escolha muito acertada lê-lo depois de Hamilton, porque foi muito bom. E foi bom também para voltar a refletir e a pensar sobre a história e a construção social do meu país, não só sobre a história e a construção social dos Estados Unidos, mesmo que não seja nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Foi bom, é sempre bom ler livro nacional. Não livro nacional, é sempre bom ler livros sobre o Brasil, mesmo que de uma visão um pouco enviesada, mas sempre compensa, sempre coloca a gente pra refletir. Então, eu recomendo muito pra vocês O Dono do Morro, Um Homem à Batalha pelo Rio. Vocês querem entender como que funciona e como se estrutura a sociedade brasileira e a violência que essa estrutura social, né, impõe na gente como população. Vale muito a pena, é sempre com o pezinho atrás, porque não é um brasileiro falando sobre isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Vão comprar, gente. E é muito bom esse aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.